Então tá, muito obrigado, uma boa tarde para vocês. Sejam bem-vindos a mais uma live do nosso projeto Yoga na Federal. A gente está. Hoje é um dia especial, a gente vai receber a nossa professora Dani Meira, autorizada lá pela Sarasvati. A gente teve um problema agora, mas a gente está voltando todos agora para essa live. Né? É um lugar, na verdade foi batizado pela Rai, Chá Ashtanga. Como eu não tenho boa dicção, eu evito falar isso porque eu me enrolo, mas é a ideia da gente se encontrar uma vez por semana para com a comunidade para discutir temas que são relevantes para a gente. Pode ser temas sobre saúde, sobre alimentação, temas mais sobre política, sobre ética, sobre filosofia. Então vocês estão convidados toda semana durante essa pandemia a gente se encontra para poder se organizar e se encontrar, conversar um pouco. Esse momento é um momento importante para a gente saber as dificuldades e aprender um pouco um com o outro nessas dificuldades com pandemia e encontrar grandes praticantes também para inspirar a gente. Então é uma maneira como a gente encontrou de também ajudar a fomentar a nossa comunidade. Né? Então tem opiniões sobre novas lives, novos temas a serem convidadas vocês são bem-vindos. A gente está tentando pensar isso em grupo, em rede e que coisas que sejam relevantes que vocês gostariam de tratar aqui com a gente. E aí, professora? É Marcos, um grande prazer ver você. Muito obrigado por dar o seu tempo para a gente. Seja bem-vinda assim, no seu fim de semana de descanso, você tirar esse tempo para conversar com a gente. Muita gentileza, né? Um grande prazer e honra recebê-la, né? Eu estava falando aqui com as pessoas o quanto é importante, às vezes, a gente ter essas trocas com praticantes mais avançados, ou praticantes que têm mais experiência, porque às vezes a gente cai em uns vrites, né, umas flutuações da mente muito doidas e não sabe muito bem como fazer. Então, encontrar professores e a nossa comunidade de praticantes no meio da pandemia é uma benção, né, um privilégio muito grande. Esse é um espaço que a gente pensou para isso. Né? Mais uma vez, muito obrigado. Eu fico muito feliz em ver você. Tenho saudade de praticar. Quer dizer, eu pratico contigo toda semana, mas praticar presencialmente, né, Dani? Né, com os ajustes e tal. Saudade de você. Muito obrigado por ter aceito. Obrigado por estar aqui com a gente. Marcos, eu que quero agradecer o convite. Admiro muito você como um ser humano, praticante. Admiro o seu projeto Yoga na Federal, tão importante, né, em todos os tempos, assim. E estou muito feliz de estar aqui. Quero pedir desculpas pelo atraso. Eu realmente hoje não foi, hoje eu trabalhei. É, Da manhã, 6h30, a gente fez uma meditação com o grupo do isso. Garuda. Às 9 horas eu fiz um outro trabalho com o pessoal de Petrolina, um grupo de alunos de TEL. Foi bem legal, foi uma manhã de troca. E aí eu tinha esse compromisso em Gravatá, precisava, então encaixei. Mas aí os contratempos e meio à natureza externos, precisei desses 30 minutos. Então quero te pedir Sem problema, desculpas. Dani. Você é muito bem-vinda. O teu saldo é imensamente positivo. Pode ter mais. Não tem problema nenhum. A gente usou o tempo aqui, essas meia hora, para eu ficar falando besteira sobre causas de Márcia e como um bom Ashtanga a gente gosta de falar também de dores e lesões e como se livra delas e tal. Foi divertido. Esperar você não tem problema nenhum. Eu acho que nesse horizonte aqui de pandemia, poder se conectar com o professor e com a nossa sangha, nossa comunidade de praticantes é uma benção. E você está fazendo, acho que muito bem isso, né? Com a coisa com as aulas online e praticar contigo online é muito bom, um bom momento da nossa semana, ver alguns colegas também, mesmo que seja naqueles quadradinhos do Zoom, é algo muito importante. E aí ter esse espaço aqui para a gente também é muito bom. Muito obrigado aí
pelo elogio ao nosso projeto. Em verdade, ele foi pensado nesse horizonte de ocupar lugares públicos também, em defesa da universidade. E eu acho que o pouco que a gente sabe também nessa caminhada do yoga é muita coisa também. Pode ajudar muitas pessoas já, né? Então é uma maneira de compartilhar um pouco as coisas que a gente aprendeu nessa caminhada com outras pessoas, né? Dani, fala um pouco de você pra gente, do pessoal que talvez não, por não ter méritos suficientes, não conhece você ainda, mas é muito meritoso por estar assistindo essa live com você. Fala um pouco de você na sua trajetória do yoga, aqui pra gente. Joia, vou. Eu, quando começo a falar, vou de maneira. Vou tentar abreviar. É, Meu primeiro contato, Marcos, com yoga foi em 2002, próximo à minha casa, tinha o APIP, ainda tem, que é a Associação Pernambucana de Professores de Yoga. Então, foi quando eu iniciei com Hatha Yoga, com uma professora chamada Ieda. E, e foi algo que me tocou. Ah, me tocou o bem-estar durante, o bem-estar pós, eh, a melhora na concentração, né, nas funções digestivas, e aquilo me tocou, e mesmo não tendo dado continuidade por muito tempo com IEDA, mas aquela sementinha foi plantada. Em 2009 foi quando eu conheci o Ashtanga em Recife com o professor Munindra. Então, iniciei a prática que era guiada, até é um pouco diferente como o método é ensinado tradicionalmente, até conhecer Matthew Vollmer, que é um aluno direto do Patabi Joyce, quando ele veio a Recife em 2009, oferecer um workshop. E aí foi quando eu senti que é isso mesmo que eu quero como prática pessoal e quero mergulhar, que é um pouco a minha característica também, de aprofundar. Então, foi quando eu fui para o Rio, passei uns 20 dias com o Matthew, fui à Índia, procurei outros professores também, né, Katie Cooper, Lino Miele, até cheguei a praticar também com Charati em 2012 e depois mantive com Saraswati as outras vezes que eu voltei, né, à Índia. Então, o yoga, esse contato com a Ashtanga foi, eu digo assim, até para os alunos, ou você chega e, e a simpatia acontece, né, ou você já sabe que não é para você, isso acontece muito, né? Então, as transformações se deram de maneira física, inicialmente, depois vieram transformações mentais, emocionais, hábitos, mudanças de hábitos, de costumes, até essa mudança como indivíduo mesmo social, né? Na minha casa, no meu trabalho, com a família, com os amigos e como essas relações se dão. Dar aula foi algo que eu realmente nunca imaginei, mas foi acontecendo também natural. Hoje, na verdade, primeira eu comecei a dar aula na Procuradoria, ali no Pina, foi uma indicação de Munindra, e mantive por 8 anos com esse grupo, que eu tenho até hoje muito carinho, alguns a gente ainda mantém esse contato, não mais a prática, mas de uma outra forma. E, inclusive, hoje eu dei uma meditação com o grupo lá do Garuda, Eliane, que eu sempre falo para ela, assim, como eu agradeço o convite de dar aula lá, que era o antigo Dharma, hoje Garuda, né? E foi uma construção bem gradual, assim, né? Eu estava relembrando com ela, foram 2 anos dando aula lá no Garuda. Você já tem uma estrada, né, Dani, com essa... Quantos anos você dá aula já?
Eu dou aula lá desde 2011. Então, desde 2011. Você já tem quase 10 anos, então, de ensino? Isso, já tem essa caminhada. Deixa eu ver se eu encontro aqui um cantinho, que agora começou a chuva. Muito bom. Eu acho que você falou do MEF, eu acho que é muito importante. Eu nunca pratiquei com MEF, eu nunca tive essa oportunidade, está aí na minha checklist de professores com os quais eu gostaria de praticar, mas é importante ressaltar o quanto ele foi relevante aqui nessa cultura, ou no método, né, do Ashtanga aqui no Brasil, né, para se, pelo que eu ouço, pelo que eu vejo, ele formou muitos bons professores no Brasil, né, aqui pelo Nordeste. A Dani Sá foi aluna lá no Rio, foi aluna dele. Você tem a Paola aqui na Fracasso no Natal, tem você aqui no Recife, tem o Homero em João Vários. Pessoa. Tem vários praticantes excelentes com Chala aqui que são alunos diretos do MEF, né? Nós somos netos da prática do MEF, né? Bisnetos do Patabi Joy, em certo sentido aqui, né? Tá bem. Então, agradecer a ele, né? O método antes estava muito desorganizado e ele parece ter sido uma pessoa muito importante na organização do método, torná-lo mais tradicional aqui no Brasil. Isso. Matthew é inglês, né? Conheci o Carla, a esposa, lá na Índia. É brasileira, carioca. Então, quando eu conheci, ele estava morando no Rio, né? Depois ele foi para a Alemanha, hoje voltou, está lá na Chapada e é um professor e um praticante muito dedicado. Eu tenho uma afinidade assim E como é que imensa. foi ter descoberto ele? Como é que foi essa relação com ele, quando você encontra com ele, Dani? Eu acho isso importante, porque a gente praticava sozinho lá em Maceió e tal, e de certa maneira a gente não tinha essa coisa do professor, né? Esse é o meu professor, né? Então, por muitos anos na prática de Ashtanga, acho que uns 2 anos da minha prática de Ashtanga, eu não tinha essa coisa do professor. Eu sabia teoricamente que era importante, mas a prática eu não sabia o que era. Isso de fato é revolucionário, assim, para aqueles que praticam sem professor, tentem encontrar um professor e tentem fazer essa relação crescer, assim, né? É um divisor de água, de fato, né? Você podia falar um pouco, Dani, como é que foi a importância de ter encontrado o Matthew, assim, para a sua prática, para a tua vida? Isso. A gente. É isso, ele foi convidado por um grupo de alunos daqui de Recife. Então ele veio aí nesse período, 2009 mais ou menos, e foi quando eu senti, né, que o professor daqui de Recife ele dava o Ashtanga, mas não da linhagem de Patabi, também não na tradição. Então, como eu me identifiquei, quis aprofundar, e acho bem interessante essa eu gosto dessa força da linhagem, sabe? Essa conexão que a gente vai tendo nesse parampará, nessa transmissão professor, aluno, esse respeito de manter a simplicidade na transmissão, né, do ensino e de respeitar também. Uma coisa muito Né? importante do método do Ashtanga é que os professores, eles são praticantes, né? Isso dá muita, acho que E, força à prática. Eles são praticantes com uma prática diária já estabelecida, né, por muito tempo. Eles estão vinculados, são professores que têm um professor, professores que têm outros professores, eles estão dentro de uma linha de transmissão, né? Então, eu acho que isso dá lastro, acho que dá uma outra energia, né? Acho que dá muito mais verdade, assim, né? da, Nessa essa prática. Quando você encontra professor, pelo menos para mim, ter alguém acompanhando, alguém mais experiente acompanhando a minha prática, foi um negócio revolucionário. Eu nunca tinha visto a força que isso tinha, né?
primeira vez que eu vi isso foi praticando com o Johnny Hag lá em Fortaleza. Eu vivia de workshop, né, de professores de workshop. Eu ia visitar professores, eles me acompanhavam durante 3 dias, 4 dias, então não tinha relação. Mas a maneira como você pratica semanas com alguém, você vai desenvolvendo confiança, assim, confiança mútua entre as pessoas. Isso é impressionante. Ela vai conhecendo o teu corpo, as tuas limitações, as tuas frustrações. Isso é muito especial. E uma coisa que eu queria falar também, depois que eu comecei a praticar com a Dani Limeira aqui no Recife, eu lembro que eu me machucava muito, eu machucava muito. Eu passei a primeira série toda me machucando, assim, né? E eu acho que ter esse vínculo com uma sanga, com uma comunidade de praticantes e com a Dani Meira acompanhando a minha prática no Recife, deu uma qualidade e parece que o meu corpo também melhorou, assim, de certa maneira. Eu fiquei mais velho, mas eu parei de ter lesões também, né? Aquelas lesões que me faziam ficar parado, fazendo só o básico, parou. Isso é um fenômeno muito interessante. Dani, você Tem pode... muito Isso, ah, pode falar. você traz a questão. É bem interessante, assim, né? Essa questão de desenvolver a escuta do corpo, né? O esforço, empreender aquele esforço necessário, o esforço adequado naquela ação, né? Respeitar os limites. E essa construção, essa relação professor-aluno, ela é fundamental. Fundamental. Eu tenho muito respeito por essas outras formas, né? De você fazer um vídeo, de você ler num livro, né? Eu tenho muito respeito, acho que de alguma forma também é válido você ter um primeiro contato, mas essa construção saudável é muito importante estar nessa linhagem, né? Então, Matthew, quando ele veio, que eu senti essa afinidade, que eu quis aprofundar, entendi a importância do Parampará, entendi a importância, eu digo, não, eu quero um professor que esteja na caminhada, né? Com que ele tenha um outro professor, quero essa troca, né? Que Matthew, ele, apesar de ser inglês, um fechadinho, silencioso, mas para o partilhar, para a transmissão, ele é acessível. Bom, Então, eu entrei em contato com ele para passar um tempo lá no Rio, com ele e com Carla. Então, eu fui muito bem recebida, né? A gente tinha momentos tanto lá no Shala, que era um espaço de dança, né? E Matthew tinha as turmas dele, como também na casa dele, com os filhos, e toda essa partilha com os livros, né? Essa troca, assim. Eu construí com o Matthew não só a minha prática de asanas, como também essa minha introdução ao Yoga Sutra, também essa introdução às escrituras, né? Que veio, essa construção realmente vem acontecendo. Iniciou com ele, continua, e claro que tenho também essa abertura com outros professores que também estejam na linhagem. Eu acho que cada um, gosto sempre de falar, cada um tem uma característica própria, imprime algo ali na transmissão, e quando a gente se coloca como aprendiz, né, a gente tem sempre o que aprender uns com os outros. Então eu acho certamente. que Bom, eu acho que tem eu acho que tem como é uma língua assim que tem sotaques diferentes, né? E também tem falantes diferentes que têm estilos mais ou menos diferentes. Mas você tem um fio condutor que são essas séries, que são que é um fio condutor que orienta a prática e dá um poder de internacionalização impressionante também, né? Você vai para um Shala, a gente viaja muito, né? Eu, a Rochelle, a Bedelzinha também viaja muito. A gente vai visitar cidades, então, eu sou da universidade, aí eu vou visitar o Shala da universidade também. Assim, você pode não conhecer ninguém, né? Mas aí você entra, já vê a foto do Patabi Joyce, do Charati, da Sarasvati, aí você já vê alguém falando Vande, Gurunam, Charanara, aí você fala, pô, cheguei em casa. Aí é só abrir o tapete e fazer eu a tua prática.
eu senti aquela emoção de nós dois no primeiro dia, quando você chegou na Índia, porque É, Charati é um novo Shala, né? E sim, Saraswati se mantém na casa do Instituto. Então, dá aquela emoção, assim, quando a gente entrou juntos, nos emocionamos, não por nada, mas por essa linhagem, por esse parampará, por essa transmissão, né, por essa confiança no método, né, o agradecimento da gente ter essa ferramenta, né, de transformação interna, e a gente tá ali com a energia, com a força dessa transmissão, né? e, Dani, Uma eu falei relembrar isso. eu falei um pouco para o pessoal antes e queria repetir. Eu queria agradecer muito a você, assim, publicamente, a maneira como você me recepcionou lá na Índia. Você estava saindo, eu estava chegando. É uma viagem muito dura, muito longa, com muitos percalços e você não sabe se vai dar certo, se você vai chegar no horário, quando é que você vai chegar, se vai chegar inteiro, se você vai ficar doente em função, sei lá, de comida, do jet lag, e vai na fé, assim, e chega. Então a Dani foi uma pessoa instrumental, muito generosa comigo. Ela me mostrou vários lugares, me apresentou para vários amigos que eu tenho hoje. Eu fui assistir a autorização da Dani, dada pela Sarasvati, filha do Patabi Joyce, lá no Kapejai, que é um lugar, assim, eu entrei no lugar. Pessoas, vocês acham que Shala tem energia? Você entrar nesse Kapejai, assim, eu fiquei sem palavras, assim. Eu entrava o nível de energia batendo no teto depois da prática guiada, né? Depois de uma semana toda. Ainda Sim. poder ver a Dani sendo autorizada era um negócio sem palavras, assim, né? E tô Então, muito assim, nesse obrigado, cara. momento, é por isso que isso está tão vivo em mim. E ainda É, partilhei esse momento, né? Foi interessante que Marcos, eu disse, ai Marcos, ia ser uma emoção se você tivesse, Marcos, eu quero estar. E o Chandler é, é separado, né? Um pouquinho distante o dos dois. Então foi muito lindo. O Marcos conseguiu chegar a tempo eu desse. entrei de penetra lá. A Dani ainda tentou me fazer aula guiada, mas não rolou, né? Com as horas Aí vagas. foi, a gente ainda tentou, que era um dia de descanso. É um desafio, Marcos, realmente. Assim, a Índia, por si só, já é um país de uma cultura muito rica, diversa, diferente da nossa, né? Assim, eu como mulher também, mais, né? Por ser mulher, por viajar sozinha, não viajo em grupo. Então, é bem desafiante. Ao mesmo tempo que tem essa questão da alimentação, da água, dos alimentos, né, que são bem condimentados, que a gente sente bastante. Eu, pelo menos, sinto nos primeiros 15 dias, bastante, que preciso dar atenção ao que eu como, os horários. Isso fica muito claro por conta do fuso, né? Fuso horário, o tipo de temperos, o tipo de alimento, a combinação, o clima e tudo isso. Então é bem desafiante, mas também é um afago, né, no coração quando a gente vai se quando a gente encontra esse cantinho, conhece as pessoas, entra no chala, vê que senta numa mesa com cada um de um continente diferente e a gente move e respira, né? Partilhamos dessa mesma caminhada. É Então também é muito a internacionalidade do método é um negócio que me impressiona. Eu achava que filosofia, pesquisa acadêmica era uma coisa internacional, mas chegando lá em mais a quantidade de países representados e línguas continentes diferentes, né? Você tem os praticantes asiáticos, tem os praticantes sul-americanos, você tem os americanos, você tem os caribenhos e tem os europeus de vários. Só não tem africano, né? Pelo menos eu não vi. E tem os sul-africanos, né? Tinha os gêmeos sul-africanos lá, alunos do Charad, eram muito, muito bons.
Mas então essa internacionalidade do método é um negócio impressionante mesmo, né? É uma língua única para pessoas muito diversas, assim. Você não precisa nem falar muito inglês, assim. Tinham vários chineses que não falavam inglês e estavam lá praticando muito bem, com os- Isso é impressionante. fazendo tudo. Os chineses são bons, são muito disciplinados. Às vezes eu acordava e ia pro parque em day off e eles estavam lá treinando backband nos parques da Índia, né? Em dia de lua, assim, treinando lá. Eles são muito disciplinados, né? E outra coisa que eu acho bem interessante, Marcos, é essa questão da liberdade que a gente tem, né? Assim, a gente não vai para um ashram, que é o espaço em que você dorme, se alimenta, pratica, estuda. A gente vai para um shala, que é um local onde a gente estuda, pratica, se reúne, mas a gente volta para casa. Então, o método tem um pouco essa característica, assim, de te dar liberdade para ser pontual, para escolher os teus alimentos, para escolher o restante das atividades que você vai realizar ao longo do dia, como a gente faz na, na nossa vida diária, né? Esse empoderamento, escolhas e ao mesmo tempo essa liberdade, assim, ninguém, o professor não chega perguntando por que você atrasou, o que é que você comeu ontem, né, qual horário, não, você tem a Ele liberdade. desconfia, né? O professor desconfia, né? Se o Mário Tiassana não fecha direito. Marcos, mas as possibilidades, elas são inúmeras que a gente não, se quando a gente define, a gente limita, né? Então a gente sente que tem algo, mas não dá. Eu realmente, como professora, observo, sinto que tem algo, mas não tem como, não tenho esses poderes de ver as sutilezas, entende? Então, essa, essa liberdade, esse espaço que a gente tem é bem interessante. E a prática, naturalmente, a gente procura, né? A gente se sente melhor, a gente se sente com mais disposição, a gente sente mais vida, né? O coração da prática é a respiração. Respiração é ar, prana, energia, vida, né? Então, a gente, naturalmente, a gente sabe, se eu jantar à noite, vai dificultar a prática de amanhã, né? Exatamente. Se eu dormir tarde, vai afetar a qualidade da minha prática. Se eu tiver determinados hábitos, vai interferir Tem toda nessa razão. nada que a gente escolheu. Então, Eu acho que essas transformações, esse princípio de responsabilidade é um negócio impressionante mesmo, né? alta Quando responsabilidade. você começa a ver que, por exemplo, um aluno, eu acho que eu falei isso em algum outro momento, ele começa a fazer os súrias e tal, mas aí quando ele compra o seu tapete, isso já é um momento de empoderamento muito interessante, né? Ele vai limpar o tapete, ele vai cuidar do tapete, ele não vai esquecer o tapete dele, né? Ele vai E, esticar o tapete dele, né? Aí começa a preocupar com alimentação, horário de sono, tipos de relações, qualidade da relação que você tem com outras pessoas, aí é revolucionário mesmo. e os outros alimentos dos sentidos, né? A gente começa até a refletir o que é que eu penso, o que é que eu vejo, o que é que eu escuto, O que né? assiste, né? O que é que eu assisto, o que é que eu falo, né? Isso é bem interessante. Esses questionamentos, eles surgem naturalmente. Naturalmente. Eu fico... É quando vem aquela frase de Patabi Joyce que pratique, pratique e E tudo tudo virá. virá, né? Você entra no caminho, eu achei interessante, Marcos. Eu tenho falado isso com alguns alunos. O primeiro-ministro lá da Índia, que instituiu lá o yoga nas universidades, nas escolas, né? E achei bem interessante quando ele fala assim, quando ele falou que você pode praticar só pelo bem-estar físico, qualidade de vida, você pode praticar pelo bem-estar físico, qualidade de vida, autoconhecimento, e você pode praticar bem-estar físico, qualidade de vida, autoconhecimento e iluminação.
né? Então, a gente chega e vai praticando e naturalmente essas transformações elas vão acontecendo. Vai lá para o comecinho da nossa conversa, quando eu fui falando como o yoga, o Ashtanga chegou para mim, como essas transformações foram acontecendo, que se deu inicialmente a nível físico, nosso corpo muda, né? Depois abre espaço para refletir, sentir o que, as emoções, os pensamentos, a impermanência, né, da vida, do nosso corpo, como isso se dá, né? Questionar, né, esses papéis dos sentidos, né, questionar essa existência, né, e aí fazer mudanças, transformações, que não é Acho que estático, continua sendo dinâmico e para a vida inteira, né? para a vida inteira. Eu Curiosa para mim, eu sei que vai ser para essa vida, talvez até para outras para vidas. outras vidas. Né? E já fui para outras, né, Dani? Isso. Curiosamente, eu nunca pratiquei com o Matthew, mas o Matthew ele me ensinou uma coisa. Quando eu praticava sozinho em Maceió, eu machucava muito meu joelho, assim. Eu não conseguia entender de onde que vinha o machucado do meu joelho. Mas o que eu não queria praticar, parar de praticar, assim, porque a prática para mim era o meu ponto de estabilidade, assim, emocional. Eu ia ficar muito ansioso, ia ficar muito irritadiço, muito agressivo se eu não tivesse a prática. Então, para o bem da humanidade e meu, eu tinha que praticar mesmo com o meu joelho machucado. Mas aí eu li um livro do Matthew e ele me ensinou no livro sobre lesões no Ashtanga, que eu recomendo fortemente, dá para achar na Amazon, que é confiar no método, né? Então, uma das coisas que eu aprendi aqui com você, no Recife, Dani, e com o Matthew, ter professor é importante, a importância de alguém acompanhar a sua prática, né? Uma professora que tenha professoras. Dois, então, ter uma comunidade de praticantes, uma coisa que eu também não consegui entender direito, o que é isso, ter uma comunidade de praticantes. Eu acho que racionalmente eu consegui entender, mas na prática eu não consegui entender. Ter uma comunidade forte de praticantes em volta, né? Então, encontrar a Rai, né, o André também, a Poli, a Lu, isso tudo revolucionou, né, a minha prática com a Rochelle, né, e também essa ideia do confia no método, né, tipo, meu joelho ele estava doendo por alguma razão, assim, que eu não estava conseguindo entender. Aí, se eu não confiasse no método, eu ia parar de praticar, ia tomar um analgésico, ia, sei lá, submeter algum tipo de fisioterapia, e eventualmente até uma coisa meio invasiva, como uma cirurgia, e eu não ia ver o porquê que eu estava tendo aquele problema, né? Eu estava conversando com o pessoal antes, eu tinha muito problema na minha torácica, dores na torácica, eu não conseguia entender porquê, né? Essa ideia da abertura do peito, que também tem um fundo emocional muito grande, e eu só fui conseguir relaxar um pouco lá nos catchings muito doidos do Charati, na Índia, quando eu falei, Marcos, cala a boca, para de reclamar internamente e confia no método. Deixa o Charati fazer o trabalho dele, ele é professor, tem décadas ensinando e praticando isso. Confia no professor, cara. Vê o que ele está fazendo, para de reclamar, né? Então, isso foi revolucionário para mim, né? Eu aprendi isso com vocês, professores. Assim. Para de reclamar, para esse vrit, esses pensamentos, pensamento, pensamento, questionamento, questionamento, confia no método. E ele está abrindo coisas que são desconfortáveis. Ele vai abrir, você vai sentir desconforto, mas ele vai abrir a sua mente também, né? Então, se pudesse falar um pouco sobre isso, é muito bonito, né? Marcos, sobre essa questão da confiança no método, é algo também que se constrói. Eu adoro essa palavra, né? Construção, mas também é algo que acontece com a prática, né? Com a disciplina. Então, eu também, muitas vezes, eu questionei, né? Questionei nunca o método nem os professores, mas questionei, porque eu sempre tive muita segurança, essa conexão com o método veio, né, no primeiro contato e a gente se mantém aí. Então, mas era
era no meu corpo, exatamente como você falou, essa dor do joelho, esses desconfortos, essas dores. Será que me questionei muitas vezes? E aí, quando a gente indaga o professor, partilha com outros praticantes, né, com outros professores, a gente lê, estuda, se fortalece, né, e supera. Matthew, ele tem até um livro fininho sobre asanas e lesões no Ashtanga Yoga, que é também bem profundo, que ele traz não meramente físico, mas ele faz vários links, né, emocional. Então, quando a gente vai superando, né, e a gente percebe que faz parte, essas aberturas, elas vão acontecendo, os desconfortos surgem, nem sempre é por meio do prazer, do agradável, às vezes vem também com a dor. A lesão não é legal, né, os desconfortos, eles fazem parte, a lesão não é legal, mas quando acontece, se acontecer, é também ter essa relação professor-aluno para superar e fortalecer, e aí sim essa confiança acontecer como um todo, né? Vem das escrituras, primeiro na relação com o professor, na prática pessoal, nas transformações que isso vai promovendo, né? E no estudo e como um todo. Então é bem importante essa confiança. É por isso que também procurar um professor é importante saber quem é o professor dele, se mantém a prática, né? Conhecer um pouco mais a experiência também e também saber que todos nós temos juntos um professor, muitas respostas internas também, né? O professor, ele vai lá, te conduz, te mostra o caminho, te dá, fortalece, te levanta, vamos, continua, te inspira, né? Inspira, Mas nós certamente. temos também esse guru interno, né? Esse mestre interno, né? Que às vezes a gente esquece, mas ele está aqui o tempo todo. Mas, Então, de certa maneira, o professor, ele pode conduzir você, ou facilitar esse movimento para você encontrar esse guru interno, né? Especialmente te inspirar para esse autoconhecimento, porque muitas vezes você acha que você vai desistir, eu quero desistir, não está dando certo, e fica chateado, triste, em função das expectativas e tal. Mas e olhar para a figura do professor, ter essa referência do lado, não um professor que seja guru, mas um professor que seja um praticante experiente, que já passou por aquele caminho, é algo muito especial, assim, né? Marcos, dessa sua colocação com relação ao professor, ao guru, que por um momento a gente às vezes chega, quer que o professor dê todas as respostas, mostre todos os caminhos, né? E que ele seja a referência, a inspiração. Eu acho muito bonito. Esse método nunca se colocou como guru, apesar que para mim guru vem desde os meus pais. Meu guru vem com várias pessoas, assim, hoje no caminho, vindo para cá, quando alguém me dá uma informação, clareia, sabe, dá um norte, de alguma forma tá me dando uma luz, respostas, né? Então, mas assim, quando a gente coloca nesse guru, deposita nele uma, uma iluminação, né? Então, isso é algo que Matthew nunca se colocou dessa forma, né? Ele é praticante, isso que eu acho bem importante, essa relação professor-aluno, o paramparar, e a gente transmitir e a gente também receber essa transmissão de uma fonte. A gente transmite essa fonte e a gente recebe essa fonte, né? E estamos todos como aprendiz, né? Então, eu Todos acho que alunos, somos todos alunos e praticantes, né? Isso é somos muito, todos todos alunos e alunos. praticantes. Aliás, é muito bom ser aluno, é muito bom ser estudante e estar aprendendo coisas. Isso, Dani, você exatamente. fala um pouco para a gente dessa conexão que você estabeleceu, essa conexão com a Sarasvati, o que que representa
essa conexão com a Sarasvati, a Mamadi, né, como falam lá na Índia e em Mysore. Como é que foi para você estabelecer essa conexão com ela e receber a autorização dela lá em Mysore, no Kpejai? Como é que foi isso para você? Fala para a gente um pouco o Olha, eu que vou te falar representou. que eu já tive intuitivamente essas visões antes de acontecer. Aí não vou entrar em detalhes, mas eu já sentia isso. Desde que eu fui a primeira vez, eu me inscrevi para praticar com Saraswati lá no Instituto. E aí, quando eu cheguei, por questão de segurança, porque a gente sai ainda escuro, né, de casa para ir para o Shala. Então, o Shala de Charati era mais próximo do que o de Saraswati, de onde eu fiquei hospedada, junto com uma amiga daqui de Recife, Bárbara Cunha. Então, eu tinha a opção de mudar. Na época, Charati ainda não era tão. A procura não era tão grande como tem sido nesses últimos 5 anos, 4, 5 anos. Então, eu terminei trocando. No meu coração, eu queria praticar com ela, mas por questão de segurança, por ser a minha primeira vez na Índia, todas as dificuldades que a gente sabe que enfrenta, a mulher, né, e todo esse contexto lá, à noite, caminhadas. Então, eu pratiquei karate, que foi. Eu tenho muita gratidão por ter tido a oportunidade de conhecê-lo, de ter esse contato com ele, de ter o olhar dele, né, diante da minha prática, conferências, que foi sempre muito enriquecedor, e eu sou muito, muito grata. Mas aí quando eu voltei, a segunda vez eu voltei determinada. Eu vou agora, faça chuva, faça sol, eu vou, esteja próximo ou distante do Shala, eu quero praticar com Saraswati. Então já fui um pouco mais segura na segunda, na terceira, na quarta, aí eu mantive nessa prática com ela. É, E eu essa gosto conexão com ela, a autorização, o que que ela representou para você nessa sua caminhada Eu de gosto, tantos anos? eu gosto dessa relação, eu gosto do feminino, né? Eu sempre tive professores homens, então eu queria muito ter uma professora mulher, né? Com esse olhar. E é para além das palavras, né? A conexão que dá. E a gente também foi estreitando os laços, né? De conversa, foi cozinhar com a filha dela. Visitei algumas vezes lá a casa de que foi de Patabi Joyce. E aí partilhei um pouco a minha vivência, convidei ela para vir para o Brasil e ela disse: quero muito ir para o Brasil. A gente chegou várias vezes a conversar isso na penúltima viagem e na última, né? Ela tem muita vontade de vir. Teve a questão da cirurgia que ela fez no fêmur, mas ela já está bem recuperada. Então, isso tudo foi aproximando e, e nessa relação mais próxima, para além lá do Instituto, foi quando eu avisei que estava chegando, né, lá na Índia, dessa última vez no Instituto, e que me colocava à disposição para ser assistente, que seria uma honra para mim ser assistente. Ela disse que naquele já tinha um grupo fechado, aqui meu, tinha um grupo fechado, então ela recebeu, né, essa minha disponibilidade e disse é, que ia ver se dava. Então, na primeira semana, recebi o convite para gente, foi um grande presente, né, poder estar lá junto com outros praticantes, professores, né, a gente aprende muito também com eles, de estar sob o olhar dela, também esse contato com outros alunos, né, gente de cada continente diferente, a gente ali
né? Corpos diferentes, maneiras de se expressar, foi uma experiência muito rica para mim. E aí, na segunda semana, terceira semana, foi quando o Saraswati me avisou que eu ia receber a autorização dessa vez. Então, eu saí emocionadíssima, não pelo papel, e não é muito além, e não é o papel, nem é o divulgar, né? É, é um trabalho, é uma bênção, não é o papel, é como uma bênção. Olha, eu te abençoo, né? Eu te autorizo para você manter, propagar, mantendo essa linhagem na sua simplicidade e na sua essência, né? Então, para mim foi uma grande honra, um sentimento de gratidão de receber as bênçãos, né, de Saraswati, filha de Patabi Joyce, que já dá aula aí há mais de 40 anos, 50 anos, nem sei, né, mais de 50, 40 Matthew, né, e ela tinha o quê, 80 e pouco, menos 20, acho que foi com 30, né, que ela começou a dar aula. Então, E ela tem esse pioneirismo também, né? Por ser uma mulher praticante, mulher dando aula para outras mulheres também. E você falou dessa importância do feminino para você. ela foi bem, ela revolucionou, né, tem essa história também. Primeira mulher a dar aula, né, e depois há um grupo misto, por questões culturais lá do país, né? Mulher é separado de homem, e aí ela veio também dando aula, tanto para Tabi Joyce, dando aula para mulheres, como ela para homens, depois, né? Então vejam como eu gostaria de deixar muito claro aqui para todo mundo que está assistindo, todo mundo que for assistir, vai ficar gravado. Ah, e se vocês tiverem perguntas para Dani, eu sou ruim com essas coisas de rede social, mas podem colocar perguntas, a Rochelle está acompanhando aqui do lado, ela passa para gente, se eu perder. Eu queria deixar muito claro o grande privilégio que é ter a Dani Meira aqui, né, perto da gente. Ter alguém com essa autorização e essa conexão com a linhagem e essa bênção da Sarasvati aqui no Recife e poder praticar com ela, isso é um benefício para toda uma comunidade, assim, né? É uma vitória, eu acho que da comunidade inteira, aqui de professores e praticantes em volta também, né? É um grande privilégio, né? É uma honra, né? Ter a Dani, a nossa professora, autorizada aqui, né? E tem poucas pessoas, né, Marcos, assim, que mantêm, porque um dos pré-requisitos é você manter esse contato lá no instituto, né? É você ir com regularidade, né, tá, manter essa conexão, né, com a raiz, com as raízes. Isso. Isso não significa que se você não tiver, você não pode dar aula, não é isso, né? Você tem outros professores que, como Métio, que formam um professor, que, né, que conduz outros professores e que não dá certificado, até porque o Instituto não autoriza que ninguém dê certificação, porque a gente não tem uma formação como uma instituição de ensino que a gente está acostumado aqui no Ocidente, né? Eles tentam manter, preservar essa essência, mas ainda nessa questão a gente aqui no Ocidente pede esses títulos e aí depois de uns anos Patabi começou a dar a certificação, depois veio o Charati, Saraswati é bem recente que ela dá, hein? A certificação. E Charati também. Então, não tem ninguém autorizado, mas não significa que você não possa, né, vir de um professor e manter essa linhagem viva. Só que, claro, lá do Instituto é com essa regularidade, né, Isso. essa frequência, e claro que ela já tem sensibilidade aguçada para perceber, para entender quando está preparado ou não. Né? Às Quando a pessoa vezes a pode virar um gente representante, né? Quando alguém pode virar de fato um representante da linhagem, né? Isso, que é essa vontade nossa aqui em Recife de montar essa escola
né, de Ashtanga. Quero ver quando a gente passar essa transição, esse período de pandemia, se a gente monta essa escolinha, né, todos juntos aí, com o apoio de vocês, com essa sanga de Recife, essas pessoas queridas, que eu fico muito feliz, e a gente dá essa continuidade Sim, desse propósito, claro. A né? cidade merece. A cidade merece, o Estado merece. Dani, uma vez que você já falou também desses tempos difíceis para a gente, porque você pode falar um pouco como é que está sendo esse desafio para você dar aulas online, como é que está a sua prática, como é que você está vendo os alunos e quais são, o que está, como é que tu vê, como é que você vê esse momento que a gente está passando para as nossas práticas? E o que você pode falar aí também para ajudar a gente? Marcos, para mim foi bem impactante, assim, porque eu sempre tive uma resistência, né, com esse mundo virtual. Eu realmente sempre tive uma resistência e diante da situação eu fui fazendo experimentos. Eu vou pedir só um pouquinho para eu poder carregar esse telefone. E aqui já está escurecendo. Então, eu tive uma resistência inicialmente, né, com as online. A gente foi experimentando aquele final de março, até me surpreender, né, saber que é possível e sentir o quanto é importante para, assim, a gente já sabe da importância, né, a gratidão de ter essa ferramenta, mas nesses tempos de isolamento, isso ficou bem evidente, né, que realmente nós fomos forçados a parar, né. Então, eu fiquei um pouco, assim, sobrecarregada com a questão das aulas e do suporte e apoio, tanto da família quanto de alunos e amigos, né? De suporte emocional mesmo. E de trazer essa prática para o dia a dia em casa e para as telinhas, né? Então foi bem difícil a transição não foi fácil e hoje já percebo, é, eu me emociono, assim, eu vibro junto quando eu vejo os alunos evoluindo, né? Lu ontem que está aqui, as comidinhas. Lu ontem que postou lá o suco da curmassa, né? Seja no físico, seja num bem-estar, seja numa mudança, numa reflexão que a gente partilha, né? Então eu tenho me surpreendido bastante, né? Tanto com a minha prática comigo mesma, quanto com a evolução e a caminhada dos alunos, sabe? Para mim, praticar em casa é algo que eu já faço há muitos anos, né? É algo que eu já mantenho essa prática pessoal, sinto muita falta do grupo, da energia do grupo e mantenho esse contato com o meu professor e com outros professores periodicamente, né? No passado eu tive com o Médio no segundo semestre, em seguida estive na Índia, agora estava de novo para, né, já tinha alguns planos esse primeiro semestre, mas enfim, novos planos sendo feitos, né? E então ainda não temos previsão, né? Eu ainda não vejo possibilidade da prática em sala de aula. É, acho que vai ser importante a gente manter aí pelo menos uns 2 meses no mínimo em casa, mas em breve estaremos juntos com o nosso Shala, né? Tem novidades aí para os próximos meses. Teremos novidades. Certamente. Sim, eu fico imaginando como é que assim, eu não dou aula, eu não estou dando aula online também, né? Eu estou me dedicando a mais essas coisas da universidade, pesquisa. Quem está dando online é a Rochelle, assim, também para o projeto de yoga na Federal.
Mas deve ser muito complicado, assim, eu acho que para você, como professora, por exemplo, acompanhar os alunos pelo Zoom, né? Ou pelo Google Meet, assim, sem poder se conectar com a respiração do aluno, por exemplo, né? Como, assim, como que é esse desafio de você acompanhar alguém por um quadradinho, né, Mas, online? de Assim? fato, a respiração eu não consigo ouvir, porque eu desligo, né? Então, eu tenho um grupo, a maioria dos alunos é um grupo antigo, que a gente já está juntos há pelo menos, no mínimo, 2, 3 anos, né? E tem um grupo só para iniciantes, que aí nesse eu preciso dar uma ênfase maior nessa questão da respiração. Com relação não ao som, mas ao movimento do corpo, com a respiração e os bandas, eu consigo perceber. Você consegue perceber o banda Consigo pelo perceber, quadradinho vermelho? consigo, consigo perceber na leveza dos movimentos, consigo perceber na entrada das posturas. Então, isso vem do tempo de observação mesmo, né? Eu estava, E sim, E percebo também, Marcos, que os bandos e a respiração a gente vai entendendo melhor ao longo dos anos, né? Não é algo que a gente aprende no primeiro mês, nem no primeiro ano. O sistema Vinyasa e com essa base do Tristana, né, que são os pilares, os 3 pontos de atenção, a postura, a respiração e o foco do olhar, o drishti, né, isso é algo que e Mula Bandha, né, contração lá desse assoalho pélvico, Dhyana, esse é algo que isso realmente vem com o tempo, né? É com a prática. Então não é algo que com um mês, um ano, né, isso vai, por isso que é tão importante participar dos workshops, né? A gente fazer aquelas aulas de banda, repetindo, que todo mundo já conhece, a gente repetir, porque aguça a sensibilidade, né? A gente entende e ressignifica, né? exatamente. Como falaram aqui, não é, a Dandara lá de Maceió não é o ideal, mas a gente tenta fazer o nosso melhor, né? Agora nessa pandemia, no atual horizonte das coisas. Dani, fizeram uma pergunta aqui para você, que é aquela pergunta polêmica, hein? Qual é a diferença de praticar com Charati e praticar com a Sarasvati? Eu vi a de Carolzinha, se é afinidade, né? Carol é como o professor, você escolhe, né? Tem eles dois lá, mas não tem muita diferença. Tem diferença, como tem diferença entre eu, entre Marcos, entre Médio, entre cada professor, né? Então, é muito importante que você, quando você entra no yoga, que você escolha uma linhagem que você se identifica e que também você encontre um professor que você se identifica, que ele venha para somar, né, para agregar, para te ajudar a aprimorar, a crescer, né, a aprofundar na linhagem e consigo mesmo, né? Então, essa diferença entre Charata e Saraswati é essa, para mim, né? Tem várias outras questões que são levantadas, assim, nessa diferença que eu não entendo. Assim, eu até entendo, mas eu não aprofundo nisso, né? Então, é uma afinidade mesmo que para mim foi muito bom ter praticado com o Charati, mas a minha identificação é com o Saraswati mesmo, sabe? Esse e como e Matthew também, E né? você vê muita diferença na prática com um professor homem e uma professora mulher? Ou você acha que é independente? Um leque, assim, eu não tenho um leque eu não tive muitas opções,
né? Eu tive poucas. Assim, eu pratiquei com Kate Cooper, com Saraswati e de homens, Lino Miele, Matthew Charati, aquele Mark Robert, né? Tem diferença.